Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre experiência de usuário? Eu estou aqui no site do Banco Central, vou utilizar ele como exemplo, onde uma parte dele é a de conversão de moedas, né, um conversor de moedas. Inicialmente, quando você acessa o site, ele já apresenta duas moedas principais, né, o real, que é a nossa moeda, e o dólar dos Estados Unidos, por ser a moeda comercialmente mais transacionada. Então, tem um botão aqui para fazer a inversão, caso eu queira saber o dólar frente ao real ou o real frente ao dólar. Mas nem sempre a gente precisa, né, buscar a conversão dessa moeda, do dólar, e sim de uma outra moeda popular, por exemplo, da Europa, o euro ou a libra esterlina. E na hora da gente pesquisar, a gente percebe aqui que o desenvolvedor listou em ordem alfabética as moedas. E aí, se você precisar buscar, por exemplo, o euro, você tem que ir até a letra E e encontrar entre elas o euro. Se for, por exemplo, outra moeda popular, a libra esterlina, tem que descer até achar a libra esterlina. Ou o iene, né, do Japão, vou ter que pesquisar nessa lista aqui, achar nessa lista o iene também. Então, a experiência do usuário aqui poderia ser tratada da seguinte forma: as moedas mais populares, né, mundialmente, e listar no topo. E depois, sim, pode colocar uma listagem em ordem alfabética para caso outras moedas que não sejam aquelas tão populares. Eu peguei agora um outro exemplo de site, conversor de moedas, né, onde que eu tenho já as quatro moedas populares aqui, o Brasil, a moeda nacional, né, o nosso real, o dólar, o iene e o euro. E ali vai seguindo umas outras, né, outras moedas. Outro exemplo aqui também já segue mais ou menos a ideia da experiência de usuário. Imaginar que as moedas populares fiquem no topo. Então tem aqui o dólar, o euro, a libra esterlina, dólar canadense, o dólar australiano e o iene. Então, ou seja, isso facilita, né, para o usuário depois precisar ali não ficar procurando demais, né, numa lista enorme, né? Geralmente você tem mais de 180 moedas diferentes nesses sites de conversão, então seria muita coisa. Então, pensando nessa ideia, eu tenho aqui uma relação de moedas, né, com seus respectivos países, que é o país do Afeganistão, África do Sul. E aqui, no caso, são 156 moedas que eu achei do Banco Central. Eu tenho o símbolo da moeda e tenho o nome do país e o nome dela também. Só que aqui ela está listada em ordem alfabética de país. A ideia é poder, através do SQL, a gente listar algumas moedas principais, por popularidade, a gente escolher umas 3, 4 ou talvez mais moedas e colocar lá no topo. E depois as demais partes da lista, né, ficar em ordem alfabética, quer seja crescente ou decrescente. O que eu fiz aqui para ilustrar, eu criei um formulário com controle do tipo caixa de combinação e eu vou colocar uma instrução SQL para buscar esses dados, né, da tabela moedas, né, contendo ali as moedas que a gente viu agora há pouco. Então, aqui no evento ao carregar do próprio formulário, isso aqui é mais para uma questão didática, eu vou colocar uma variável chamada SQL, vai ser a nossa do tipo string, e essa SQL ela vai puxar, né, os dados ali da minha tabela, no caso o ID, o símbolo, a moeda, o país, né? E aqui dizer que aquele controle, né, vai ser a minha SQL. Então, quando a gente executa, ele vai estar listando da forma como está salvo ali na tabela. Ou seja, Afeganistão no topo, África do Sul e assim por diante. Ou seja, está em ordem de país. Tá?
Agora a gente pode manipular essa ordem aqui na própria instrução SQL, colocando o order by. No caso aqui o campo país, colocar decrescente. E vamos executar abrir o formulário. E aí ele colocou invertido, do Z para o A. Zâmbia, Vietnã, Venezuela, beleza. Só que a nossa ideia aqui é colocar alguns países no topo, né? Então vamos colocar aqui o Brasil e depois a gente faz o teste com outros países também. Para a gente atingir o nosso objetivo, a ideia é super simples. A gente coloca aqui o nosso parâmetro, o país seja igual ao Brasil, por exemplo, e depois a gente mantém a ordem aqui, país Brasil, e depois ordem decrescente os demais países. Vamos fazer o teste. Vamos recarregar novamente o nosso formulário, e aqui a gente percebe que o Brasil está no topo, e os demais países em ordem decrescente. Então, poderia escolher outro país também. Porém, vamos flexibilizar e incluir outros países, não apenas usando o campo país, e sim a própria moeda. Voltando aqui para o código, o símbolo, a gente vai substituir o país pelo símbolo, e no caso o símbolo representa a moeda daquele país. No caso do Brasil é o real, e eu posso incluir aqui novas moedas, né? Vou colocar aqui o dólar e a libra esterlina. O que ele vai fazer? Vai colocar no topo essas três moedas e depois vai colocar em ordem decrescente os países na minha listagem. Então eu favorito aqui alguns valores, né? Sejam as moedas mais populares, e os demais ficam em ordem decrescente. Vou fazer um teste aqui, colocar para rodar. Olha lá, real no topo, Estados Unidos, depois o dólar, libra esterlina, Reino Unido e Inglaterra, e o GBP. E assim você consegue favoritar aí, de acordo com a sua necessidade do banco de dados, né, no topo aí os principais. Isso pode utilizar diversos parâmetros, né? Por exemplo, um item que mais sai da sua lista e assim por diante. Então, se a gente pode colocar aqui em ordem crescente, né? E colocar para rodar e ver que Brasil, Estados Unidos e Reino Unido ficaram no topo, e depois os outros países em ordem alfabética, beleza? Lembrar que eu fiz isso aqui no VBA, mas isso também funciona lá se você utilizar o próprio construtor de consultas, no caso aqui do Access, mas poderia ser outra SQL Server da vida também. Tirar aqui as aspas e pôr para rodar. Funciona da mesma forma também. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e que possam fazer o uso aí nas suas aplicações, favoritando aí na sua lista alguns valores de um determinado campo. Até mais.